Boa tarde, meu irmão, boa tarde, minha irmã. Mais uma vez, 18h30. Penúltimo capítulo que vamos estudar sobre a vida de José. Agora ninguém mais pode falar que não sabe sobre a vida de José, porque além de você ter ouvido e acompanhado aqui, também está no YouTube todas as lições. E segunda-feira nós vamos terminar com o capítulo 50. Hoje é a única exceção, nós vamos falar dos capítulos 48 e vamos falar também do capítulo 49. Você pode observar que desde o capítulo 37 nós estamos falando um capítulo por dia. Desde o capítulo 37 nós estamos falando um por dia. Hoje vai ser exceção e vou falar o 48 e o 49, porque o 49 você vai ver que curiosidade daqui a pouco. E segunda-feira nós vamos encerrar essa série. E eu quero chamar a sua atenção que nós hoje vamos falar algumas coisas que são muito curiosas para a família, sabe? Para pai, para mãe, para avós, para sociedade. E antes de falar isso, nós vamos fazer uma oração. Vamos orar, né? Orar para Deus abençoar seu lar, o meu lar, os seus filhos, os meus filhos, a sua igreja, a minha igreja. Deus nos abençoe. Bondoso Pai, obrigado pela vida dos nossos irmãos que acompanham o nosso trabalho, a nossa exposição bíblica aqui nessas tardes, todos os dias. Abençoa, Senhor, o estudo de hoje e que ele possa falar aos nossos corações, que ele possa falar aos corações de todos aqueles que vão ouvir agora e aqueles que acompanharão depois pelo YouTube. Obrigado, Senhor, porque nós temos saúde física, saúde espiritual, temos a comida na mesa, temos só a agradecer-te, pois a tua bondade sobrepõe todas as nossas limitações, sobrepõe todas as nossas dificuldades. Bondoso Pai, abençoa esse Brasil que está passando por um momento delicado e estenda a tua bênção a todos os países da face da terra, para que todos tenham o teu cuidado, todos tenham o teu carinho, todos tenham a tua atenção. Nós louvamos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já deve ser 6h30 já, deve ser 6h31 por aí, então nós já podemos começar. No capítulo 48 nós vamos ver que o pai de José fica doente. E no capítulo 49, o pai de José abençoa a inteira turma dele, todo mundo. E depois aí os dois vão morrer. Tanto o pai como o filho, eles vão morrer. Então, no capítulo 48, você se lembra que até o 47, nós vimos que o pai de José veio para o Egito, ele arrumou a terra de Gósen e eles ficaram vivendo uma vida boa, mas como tudo tem fim, José estava lá nos aposentos dele, trabalhando. Alguém veio e disse para José no capítulo 48, teu pai está enfermo. Avisaram a José que o pai dele ficou doente. Tá vendo? Veio o mensageiro e disse, seu pai está enfermo. O que José fez? José pegou os dois filhos dele. Os dois filhos dele o Manassés, era o mais velho, e o Efraim, o mais novo. Ele foi com os dois filhos visitar o pai. Foi lá. Foram os dois netos e o filho visitar o pai. E quando eles chegaram lá, eles avisaram também o pai de José, que era o Jacó, que era o Israel. Avisaram também o pai dele. Falou, José está vindo aí para te visitar, você está doente? Falaram para ele que você está doente, ele está vindo aqui para te visitar também. E quando eles avisaram Jacó que José viria, o que ele fez assim que José chegou? Você pode observar no versículo 3, nós não vamos ler porque nós temos que ganhar tempo, você já deve ter lido isso em casa. Deus abençoou e me disse, isso Jacó está falando para José do Egito.
José do Egito, Deus me visitou. Deus veio e falou comigo. E Deus me falou exatamente isso que eu vou falar para você. José, eu te abençoo. E o Deus Todo-Poderoso te abençoa. E você fica seguro, José, que você vai ser fecundo. A sua família vai virar uma multidão, vai encher a terra. Então você é um homem que Deus mandou falar que você vai ser fecundo e que toda a terra será preenchida pelos teus descendentes. Curioso, não é isso ele falar assim? O filho foi visitar o pai abençoou. Sabe uma coisa que você podia prestar atenção? Eu não sei vocês, mas eu fui acostumado a falar benção mamãe, benção papai. Então todas as vezes que a gente chega, até hoje a mamãe é viva, ela está com 91 anos, todas as vezes que ela vai fazer 92 amanhã. Todas as vezes que eu chego, eu tenho que falar benção mamãe, porque se eu não falar, ela fala, não vai pedir benção não, seu mal educado. É verdade. Então a Cris tem que pedir benção, os meus filhos têm que pedir benção, todo mundo tem que pedir benção para ela. E ela abençoa, ela fala, Deus te abençoe. Aqui era assim. Então Deus veio e José recebeu a bênção do pai. E o pai falando, ô José, Deus me revelou que ele vai te abençoar. E eu também te abençoo. Tá bom até aí, né? Bem explicadinho. Só que tem uma coisa que José não esperava. Sabe o que Jacó fez? Falou, você tem 2 filhos, José. O Manassés e o Efraim. Eu vou adotar esses 2 filhos seus. Os outros filhos que você tiver serão seus, mas esses 2 são meus. É curioso que o versículo 5 aqui fala, esses 2 meninos serão meus. O Efraim e o Manassés. Ele falou pro filho que os netos seriam filhos dele. Por que isso? E tem outra coisa. Lá era muito importante o primogênito. O primogênito era o que nasceu primeiro, evidentemente. Ele tinha as regalias dele, ele tinha que ser reconhecido. Só que quando Jacó falou para José, os seus 2 filhos serão meus filhos. E aí, ao invés dele falar o nome do mais velho, primeiro que é Manassés, ele falou, o Efraim, que era o mais novo, e o Manassés serão meus filhos. E ele pegou a mão direita dele, o pai de José, e botou na cabeça do mais novo, que é o Efraim. E a mão esquerda na cabeça do Manassés, que é o mais velho. Aí José pegou, trocou a mão do pai, falou, não pai, você está enganado, porque o pai estava muito cego, já não enxergava direito. Esse aqui é que é o mais velho, é o Manassés, põe a mão direita na cabeça dele. Ele falou, não José, eu não estou errado não, eu estou fazendo certo. É que o mais novo vai ser muito superior que o mais velho. O mais velho vai ser bem pequeno perto do Efraim. Então ele pegou, deixou 2 histórias aqui. Primeira delas, quando ele assume a paternidade, quando ele adota os 2 netos, se você for observar a Bíblia, os 2 filhos mais velhos de Israel é Rúben e Simeão. Agora esses 2 netos que foram adotados, eles terão os mesmos direitos do que os demais filhos. Ele tinha que ser adotado para ele poder ter todos os direitos na parte do avô. Porque agora, se você for observar bem, ele assumindo esses 2 netos como filhos dele, até na questão civil, na questão jurídica, você sabe que se adotou, tem todo o patrimônio dividido para os filhos que foram adotados. Mas eu não vou entrar nisso aqui, porque isso é motivo para a gente trabalhar num outro momento. Então, depois que ele explicou para o filho José, que o seu filho José, o Efraim, que é o caçulinha, é que vai mandar no mais velho. E esses 2 meninos serão meus filhos adotivos. Até aqui foi isso.
E aí ele aproveitou nessa hora e falou assim: e tem mais uma, José, eu vou te contar. A Raquel, a mãe de vocês, quando ela foi ter o seu filho mais novo, que é o Benjamim, ela morreu no parto. A mãe de vocês morreu quando foi dar à luz em Benjamim. E Benjamim então nasceu, tá aí esse menino bonito, forte, mas a sua mãe morreu. E isso me trouxe muita tristeza no coração. E ela está sepultada lá na nossa terra de Canaã. Então Raquel morreu. E aí ele vem e conta mais uma coisa, contando que a esposa dele morreu. Veja bem agora, quando você olha no versículo 10, diz que ele, no finalzinho do versículo 10, olha aí, quando fala, os olhos de Israel, que é o pai de José, já tinham escurecido, por causa da velhice. Ele era muito velho, ele está com 147 anos. Aí vem o avô, bota os dois netos, um em cada perna, um na perna direita, outro na perna esquerda, abraça os dois netos, filhos de José, o Manassés e o Efraim, beija cada um, ora e abençoa esses dois meninos novos. Olha que coisa linda essa relação do pai com os filhos, o pai com o filho e os netos, o pai que era Israel, que era Jacó, né? Pai de José, abençoando essa família toda, porque ele estava morrendo. E ele queria deixar a bênção dele para a sequência da vida. Veja bem que coisa linda, quando nós olhamos no versículo 11, ele fala para José, o pai de José fala para José: José, eu não esperava ver você nunca mais, para mim você estava morto. E Deus é tão bom para comigo, que além de tê-lo visto, eu vi também os seus filhos, o Efraim e o Manassés. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos muita gratidão, o ódio longe disso aqui. Pai, filho, netos, naquela felicidade toda, naquele amor todo. E aí vem o Jacó, que é o Israel, no versículo 16, e fala: o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, sejam neles chamado o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. É muito importante a gente conhecer essa linhagem. Agora vem Jacó pedindo para que o mesmo anjo que abençoou o pai de Jacó, que abençoou o avô de Jacó, ele está pedindo para abençoar os netos. Ele está pedindo para abençoar os filhos. Então você que me ouve, você vai ter filho? Não espera nascer para orar por ele, não. Já ore. Ore pelos seus sobrinhos, ore pelas crianças, ore pelos que vão casar. Ore e fale: Deus que me protege, que me ama, proteja os meus filhos que estão longe, proteja essa turminha toda dos meus amados, proteja, Senhor, cuida da minha filha que vai sair de noite, cuida do meu filho que vai sair à noite, cuida do meu filho que está morando fora, cuida do meu filho que vai casar, cuida do meu filho que vai viajar, cuida do meu filho que vai arrumar um emprego. Não deixe de orar. É aqui que nós estamos vendo um velho que já estava morrendo fazer tudo isso pelos netos dele. E aí é aquilo que eu disse para vocês, quando ele vem, ele fala para José: José, tem uma coisa que eu quero falar para você. Eu vou dar as coisas minhas para todos os meus filhos, mas eu vou dar mais coisa para você do que para os outros. Eu vou dar para você as terras que têm um declive montanhoso, porque lá é uma terra melhor, é uma terra que você vai ter mais fartura, você vai ter mais descanso, você vai ter mais qualidade. Então agora terminou o capítulo 48. É isso que aconteceu. Agora veja bem, você viu ele abençoando José e os dois filhos de José? Pois é, agora ele está morrendo, ele vai morrer agora. Mas antes dele morrer, ele fala para os filhos todos virem. Agora José, chama meus meninos todos.
chama os 12. Você, o Benjamim, que é o caçulinha, e de Rúben até aqui você chama todos, que eu quero falar uma notícia para cada um. Uma coisa para cada um. E aí ele começa no capítulo 49, no versículo 1, ele fala: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Olha só, isso aqui parece que é o culto doméstico. E aí ele começa, ele fala de um por um, são 12, mas eu vou pegar só as coisas mais importantes e nós já vamos terminar, que aí segunda-feira a gente fala do capítulo 50 e termina essa série. Então ele pega o primeiro filho chamado Zebulon, ele fala para o Zebulon: Zebulon, você servirá de porto de navio, você será acolhedor. Aí ele fala para Isacar: Isacar, você é como um jumento de fortes ossos, era um homem rústico. Aí ele fala para Dan: Dan julgará o seu povo, e as pessoas inclinarão sobre você, Dan. Aí ele fala de Gade: Gade, você é uma guerrilha o acometerá, e você acometerá por sua retaguarda, você é um homem de guerra. E ele vem e fala para Azer: Azer, você vai ter um pão, o seu pão será abundante, e você motivará muitas pessoas, e as pessoas entenderão a sua motivação como delícias reais. E aí ele vem e fala para Naftali: Naftali, você é como uma gazela solta, palavras formosas, você é muito refinado. E aí vem e fala para José: José, você é um ramo frutífero. Aí ele vem e fala para o último, que é Benjamim: Benjamim, você é o lobo que despedaça pela manhã e devora a presa. E assim, depois dele, é claro que ele não falou só isso, eu peguei um item mais evidente de cada filho, mas ele resolveu dar uma explicação, dar uma orientação para cada filho. E é isso que ele fez. E aí vem o texto e diz que ele os abençoou. Ele os abençoou. E no versículo 33 fala: tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, tá vendo? O pai se preocupando com os filhos até no último momento de vida. Tendo ele dado as últimas determinações aos seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. O pai de José morreu. Tá bom, até aqui nós já vimos tudo isso. No capítulo 50, nós vamos ver o enterro do pai dele, e também ele vai morrer, o próprio José do Egito, e como foi enterrado José do Egito. Por favor, meu irmão, leia o capítulo 50, que nós vamos terminar essa história de José na próxima segunda-feira, às 18h30, e depois nós vamos começar uma nova série, e eu espero que Deus te abençoe, Deus cuide da sua família, como cuidou da família de Israel, de Jacó, como cuidou da família de Abraão, de Isaac e Jacó, como cuidou da família de José, e todas as intempéries que vier, não fique cabisbaixo, não se apequene, cresça, creia em Deus, leve a vida para frente, e Deus será contigo e com os teus filhos. Vamos orar? Deus abençoa, Senhor, a vida de cada família que nos ouve. Deus abençoa os filhos. Deus abençoe os nossos lares, como Abraão, Isaac e Jacó também tiveram seus lares abençoados. Nós rogamos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Um beijo de longe, um sorriso de longe, um abraço de longe. Deus o abençoe. Até segunda-feira. Mas te convido para amanhã às 9h30. Eu vou estar falando sobre que o céu não é aqui. Às 9h30. O céu não é aqui. Por favor, às 9h30 da manhã e depois às 19h à noite. É YouTube. Entra no YouTube da nossa igreja e não deixe de convidar pessoas e reunir a família para assistir a escola dominical e o culto também da noite. Deus te abençoe, muito obrigado, até lá, um abraço.